Olá, bom dia pessoal. Hoje são dia 2 de abril de 2020, já estamos em abril, né? Então, a gente vai hoje falar sobre educação física e sobre redação, tá? A escola mandou uma folhinha de educação física para os alunos responderem, e é o que a gente vai fazer hoje. Nós vamos responder essas quatro perguntinhas sobre educação física. E também vamos falar sobre redação. Tá? Eu vou dar umas dicasinhas de redação, a maneira, existe uma técnica de redação, porque redação é a interpretação de quem vai corrigir, né? Quem está corrigindo é que dá a interpretação. Então, mas existe uma regrinha. Essa regra não é tem que seguir essa regra, mas a gente tenta seguir essa regra, que às vezes o pensamento vai fluindo e a gente vai falando coisas, só que a gente tem que ter uma regra. A regra são o quê? Usar o mesmo verbo, entendeu? Usar ponto, vírgula, pontos de interrogação, usar dois pontos e saber que em seguida de dois pontos tem o travessão, porque quando tem dois pontos é um discurso direto, quando não tem dois pontos é um discurso indireto. Ou seja, o está narrando como se fosse a pessoa. Tá? Então, isso são dicasazinhas que a professora vai dar no longo do módulo 2 e eu estou adiantando um pouquinho. Tá bom? Então, vamos lá. A gente primeiro vai fazer o trabalhinho de educação física. Eu vou ler aqui com o Rafael, ele vai ler. E agora são 10h50. Rafael vai ler e aí a gente vai tentar responder tudo para vocês, tá? Vamos lá. Na folhinha de educação física, trabalhando com a coordenação motora ampla dos membros inferiores. O que são os membros inferiores, hein, Rafael? As pernas. As pernas. Muito bem, os membros inferiores são as pernas, tá? E os superiores são os braços. Então a gente hoje, a tia Mônica, né? Ela vai fazer perguntas sobre os membros inferiores. Então, muito bem, ela pergunta aqui. Número 1, descreva as formas de saltar, entre parênteses, pular, com base nas aulas da tia. Então, Rafael vai explicar aqui, com a palavra deles, o que ele aprendeu e vai descrever esse movimento de pular. Tá? Um momentinho. Vamos lá, descreva, Rafael, a forma de saltar. Boto os braços para trás. Que são os membros superiores. Me agacho e eu pulo. E depois depois com membros inferiores eu pulo. Muito bem, agora você vai escrever isso. Cadê sua canetinha? Tá aqui, ó, tá aqui. Agora ele vai escrever isso. Então, ele falou com as palavras deles, mas é mais ou menos isso. A gente coloca as mãos para trás, se agacha e dá o salto. Com o quê? Com os membros inferiores, ou seja, com as pernas. As pernas é que são os membros inferiores que vai dar aquele salto, aquele pulo. Tá? Isso que a tia queria que vocês descrevessem nessa pergunta número 1. Rafael está acabando de escrever. Enquanto ele acaba de escrever, a gente vai falando sobre essa modalidade de pular. Tá bom? De saltar. Saltar, pular é a mesma coisa. Tá bom? Já? Vai precisar de cola. Pronto. Número 2. Número 2, o papai vai ler. Deixa eu me dar aqui, deixa eu ler. Bom, a pergunta número 2 de educação física. Descreva os tipos de corrida no atletismo. Que tipo de corrida a gente tem no atletismo? Hein, Rafael? Corrida curta, corrida longa. Aqueles que andam rápido, como é? Marcha. E dá tua mão. E aquela corrida de passar aquele tubinho um pros outros. O tubinho chama-se bastão, fala. Bastão. Muito bem, Rafael teve um pouquinho de dificuldade de lembrar que é bastão. Então, pessoal, o tipo de corrida no atletismo é isso, corrida, escreve agora. Enquanto você escreve, papai
vai explicar para os coleguinhas. Então, corrida de curta distância, por exemplo, 1 metro. A gente marca 1 metro, 1,5 m, 2 metros. Aí dá aquele pum, já. Aí todo mundo corre rapidinho e volta. Corrida de curta distância. E de longa distância, que é 5 metros, 10 metros e por aí vai. Tá? E temos também aquela marcha, corrida de marcha, né? Que é a pessoa que anda assim rápido, vai andando rápido, entendeu? E temos também aquela corrida de bastão, que o atleta vai passando o bastão para o outro, até chegar até chegar no limite de chegada, tá? No limite de chegada, tá bom? Então esse é o tipo de corridas no atletismo. Então, se você responder essa pergunta número 2, pode falar, podemos dizer assim que é... Alô? Tá com problema, meu. Alô, alô? Alô? Alô, Então, corrida de bastão, tá certo? Corrida de longa distância e de curta distância. E marcha lenta. São as modalidades... São as modalidades que tem no atletismo, na corrida de atletismo. A número 3, gente. Pergunta de número 3. Pergunta de número 3. Vamos lá. Desenhe ou cole gravuras de atividades laterais. Atividades de lateralidade. Atividade de lateralidade, o nome já diz. O nome já diz, são atividades de lado, a pessoa fica de ladinho. Então a gente colocou... Então nós escolhemos aqui, Rafael vai mostrar... Como dá pra vocês verem, tem crianças fazendo uma brincadeira. Tem crianças fazendo a brincadeira do paraquedas, que vai ter uma criança no meio e os outros vão ficar abanando pra subir e descer. Tem um homem fazendo outro negócio de lateralidade que a gente já fez muito na educação física, que é correr na lateral. E essa aqui? E essa daqui que mostra duas crianças correndo para um lado e para o outro, que elas estão fazendo uma corrida de lateral. Então, o Rafael agora vai colar. Passa um pouquinho de cola aí, Rafael. E cole. Então, pessoal, e isso é que é uma corrida de lateralidade, tá? Então, são as atividades que a gente fica de ladinho e ou pode andar de lado, pode correr de lado. Hoje está difícil. Alô. Pois é, isso que é a atividade de lateralidade. Alô, Rafael, posso te ajudar? Que assim a gente não acaba hoje. E vídeo não pode demorar. Dá licença. Primeiro essa aqui. Depois eu mostro como é que ficou o trabalhinho do Rafael. Vamos dar um tempinho também pra... Né? Pois é, aí a quarta pergunta, desenhe ou cole gravuras de atividades equilíbrio. Alô, atividade de equilíbrio. Então, a gente colocou essas gravuras aqui. Rafael vai mostrar para vocês. Mostra. Então a gente tem essa daí, qual é? Como podemos ver, uma coisa que a gente faz muito no colégio brasileiro, mas a gente não pode fazer agora por causa desse coronavírus, a amarelinha, onde que a gente pode pular de um e depois de dois, mas essas crianças estão fazendo de um em um. Isso, qual é o outro? Mostra o outro. Aqui. Toma. Como podemos ver, essa criança está com um cone e com daquelas bolinhas. Equilibrando uma bola em cima de um cone. Uma bola em cima de um cone. Em cima de um cone, que é aquela bola lá da piscina de bolinha. Isso, ela está equilibrando, viu, pessoal? Agora você caiu, né? Vou pegar, já vou. Era um instantinho que caiu no chão aqui a outra figura. Mostra. Eu vou passar no colo aqui para adiantar. Vamos ver, essa daqui
Como podemos ver, esse equilíbrio é muito chato de se fazer, pois quebra toda a parte do corpo. Olha aqui, ó. Como podemos ver, a moça está se equilibrando em cima do chão. Não, ela está se equilibrando com o membro superior no chão, tá? É o membro superior no chão, então ela está se equilibrando com uma mão só. Pronto. Desculpa, eu sou rápido porque a gente tem que... Que a gente tem muito trabalho ainda pela frente. Então se o vídeo fica muito longo se não colocar logo. Aí depois vai sair só... Aí, pessoal, ficou assim, tá vendo? As gravurinhas e as perguntas respondidas no trabalhinho de educação física hoje, tá? Então, tá tudo respondido aqui sobre educação física. Legal, espero que tenha ajudado vocês, que vocês gostem, tá bom? E agora a gente vai falar um pouquinho, se o microfone deixar, né? Vê se tá certo ali. O problema é que eu esqueci de botar para carregar, aí não está funcionando muito bem. Então a gente vai falar agora sobre redação. Então a tia mandou ela mandou um texto e nós vamos ler esse texto e responder o que ela está pedindo, tá? O texto é só: lenda do sapo e a cobra. Então, número 1, vamos ler o texto. Certo dia, um sapo estava caminhando e avistou um animal fino, comprido e brilhante. Posso ler? Acompanha aqui, Rafael. Deixa eu ler. O sapo perguntou: Oi, por que você faz essa estrada pela estrada? O que você faz estirado pela estrada? Ela estava deitadinha, tá? A cobra respondeu: estou tomando um solzinho. Sou uma cobra. E você? Eu sou um sapo. Você gostaria de brincar? A cobra aceitou e eles brincaram a tarde toda. A cobra ensinou o sapo a rastejar e subir nas árvores. E o sapo ensinou a cobra a pular. Eles se divertiram muito e ao final do dia, cada um foi para sua casa, prometendo se encontrar no dia seguinte. Quando o sapo encontrou sua mãe, contou o que tinha encontrado, contou o que tinha acontecido, que conheceu uma cobrinha e ficaram amigas. Sua mãe não gostou e falou: você deveria saber que a família de cobra não é legal. Eles são venenosos. Não quero mais que brinque com cobras e nem rasteje por aí. A cobra, quando chegou em casa, mostrou sua mãe que sabia pular e disse que foi o sapo que a ensinou. Sua mãe também não gostou e disse: nós, cobra, não temos amizade com sapos. Eles servem apenas como comida. Não quero que brinque com o sapo e pare de pular. Muito bem, agora vamos para as perguntas da professora. Número 1. Redija o parágrafo de situação final da lenda. Então, Rafael vai falar em voz alta, porque o microfone deu problema. Espera aí. Primeiro ele vai mostrar no texto aonde está a finalização que está perguntando. Tá no seu, né? Que esse é o meu... É a mesma coisa. Então, mostra para mim onde está o final da lenda. Final da lenda, onde é? Quando o sapo encontrou sua mãe... Fala alto. Esse é o final, né? Quando o sapo e a cobra eles foram para casa. Então, aí a gente teve que redigir isso. O que é redigir? É o que o Rafael fez aqui. Tá, pessoal? Então a dica é... Segura aqui, Rafael. Enquanto você segura, o papai explica. A dica é, por exemplo, a cobra, quando chegou em casa, mostrou a sua mãe que sabia pular e disse
que foi o sapo que ensinou. Sua mãe também não gostou e disse: nós. Aí, vamos primeiro para responder isso. A gente tem que colocar o recuo. O que é o recuo? É a margem. A gente bota o dedinho. Vocês ainda estão no 4º ano, depois não precisa. Que essa margem, ela tem, na realidade, 10 espaços. Se a gente estiver no computador, pode contar. De 10 espaços vai dar essa margem num texto. Tá? Então, se você apertar também a tecla Tab, ela vai andando de 10 em 10. Tá? E outra coisa, a gente coloca o primeiro parágrafo, vocês vão observar aqui, ó. Quando o sapo... Aí embaixo, bem embaixo, tá o travessão. Porque tem os 2 pontos. Toda vez que aparecer 2 pontos, em seguida vai vir o travessão. Isso é regra. Tem 2 pontos, tem que ter travessão. Por que 2 pontos? Alguém perguntou e o travessão. Alguém vai falar, alguém vai responder. Certo? Então o trecho final é esse. Só que ela pediu para colocar em 5 ou 10 linhas. Aí vocês mesclam aqui a resposta da mãe do sapo e a resposta da mãe da cobra. Mescla tudo e responde em 5 linhas. Ou pode copiar o texto todo que dá 10 linhas direitinho, que o Rafael fez isso. Tá bom? É só fazer uma letra bonita, decente, pequena, que vai caber nas 10 linhas que a professora pede. Aqui, como o Rafael fez. Tá bom? Sempre seguindo a regrinha. Recuo é margem. Tá? Aí colocou, passou para outra linha, no cantinho da linha, acaba de escrever. Terminou, vê. É ponto final? É ponto parágrafo? É ponto de interrogação? É ponto de exclamação? É 2 pontos? Sim. Se é 2 pontos, tem que em seguida ter o travessão. E o travessão tem que ficar embaixo do recuo. Ou seja, no mesmo patamar, na mesma modalidade. Isso é regra. Então isso vale para a vida inteira, vocês vão aprender isso. A vida inteira vocês vão ter que escrever assim. Sempre dá o recuo e seguir o que está pedindo. Ah, são 10 linhas? 10 linhas. São 5 linhas? 5 linhas. Hoje vocês vão fazendo no máximo 10 linhas, mas ano que vem é 20 linhas, 30 linhas ou infinito. Que às vezes a pessoa tem um texto maior e quer escrever mais coisas, às vezes passa de 30 linhas. Depende da imaginação de cada um, tá? Pois é, pessoal. Então essa é as dicasinhas de redação. Espero que vocês tenham ajudado vocês. Se eu não me expressei bem, se eu não expliquei legal, pode me chamar em box, que o tio Almir explica direitinho novamente, tá? Mas as regras são essas, tá? Obrigado por hoje, bom dia e até a próxima vez. E hoje a gente pode ter uma conversinha com um de vocês. Tá ok, tá? Um beijo para vocês, bom dia. Se cuidem contra esse coronavírus e agora são...